E aí, tudo bem? Hoje a gente vai discutir um pouco sobre quantos caminhos existem para percorrer a jornada espiritual. Também eu vou responder um comentário de um de vocês me perguntando sobre os diversos yogas, Jnana Yoga, Bhakti Yoga, Karma Yoga, mas eu quero falar assim, quais são as formas, as possibilidades de atingir a autorrealização ou essa satisfação plena? Como você se torna um yogi realizado e quais são as vias para isso? Seja bem-vindo, bem-vinda, se você está chegando aqui pela primeira vez, a gente fala de yoga, revolução de si, filosofias da consciência, meditação e sobre caminhos para a gente percorrer de forma lúcida, segura e consciente. Existe um dizer bíblico muito bonito de Jesus que fala que na casa de meu pai há muitas moradas. E a partir desse dizer, inúmeras interpretações foram feitas, até certas correntes espiritualistas ou espíritas falam, é a partir daí que ele está dizendo que existe vida em outros planetas, que existem outras colônias espirituais. Eu fujo um pouco dessa literalização dos ensinamentos. Pode ser que isso seja verdade, mas não me interessa. Me interessa, no caso, a verdade simbólica desses ensinamentos e como que eles preenchem meu coração de uma coragem indelével e de uma sabedoria prístina que me ajudam a percorrer o caminho espiritual de maneira mais acertada e mais assertiva. E nesse caso, na casa de meu pai há muitas moradas, o significado que me ocorre é bem parecido com aquele de quando Shri Ramakrishna diz, né, eu já falei várias vezes aqui no canal, Jotomot Totopot, né? Tantos quantos forem os caminhos, tantas serão as formas de realizar Deus. Shri Ramakrishna é curiosamente um dos poucos mestres verdadeiramente inclusivistas na ideia de salvação que eu conheço. Inclusive o Ayon Maharaj, esse cara aqui, que foi meu professor, considero que ainda o seja, neste livro aqui, que eu vou deixar aqui nos comentários, na descrição como referência, Infinite Paths to Infinite Reality, ele defende filosoficamente como é que Shri Ramakrishna propõe uma teologia na qual todos os caminhos espirituais possam levar à realização. E que, inclusive, olha que curioso, tal salvação se dá ao modo da crença de cada devoto. Então, para um devoto de Krishna que acha que a realização final é estar no paraíso como um dos vaqueiros de Vrindavan ou como uma das gopis, deleitando-se na presença de seu amado Senhor, assim será. Para um Advaitin, para um cara do Vedanta, ele vai chegar naquele cume da existência onde o Atman basta. É assim que Shri Ramakrishna, um iluminado, um avatar, vai defender. Ele vai dizer, a salvação vai ter os contornos, os contrastes e as formas que você tiver preparado para recebê-la. E tiver vontade, inclinação para recebê-la. Muito generoso da parte do divino isso, né? Eu estava ouvindo até esses dias um mestre ensinou para nós o seguinte: nós já somos bons o suficientes aqui no mundo para sermos cruéis uns com os outros e perpetrarmos o inferno profundo para nós mesmos e para quem está à nossa volta. Se os mestres e o divino não demonstrassem uma infinita compaixão e uma infinita misericórdia a despeito de todos os nossos erros, para que eles serviriam? Porque não esqueça essa ideia de que quando você lê lá, é minha a vingança, diz o Senhor, de que Deus pune. Porque assim a gente já faz isso muito bem contra nós mesmos e contra os outros. A função de um caminho espiritual e de um mestre, sobretudo, é generosa e abundantemente, infinitamente, demonstrar misericórdia para nós. E por causa dessa misericórdia infinita, eles vão enxergar em cada uma de nós as tendências mais sutis e mais profundas e corrigir a nossa rota de existência e dar métodos para nós que sejam muito particulares para nosso caminho, para nossa realização. Então, não é o caso de achar que essa religião ou aquela, esse caminho ou aquele, seja melhor ou pior. É claro que eu não estou dizendo que com isso você vai fazer o seu self-service espiritual da loucura. Meu Deus, o povo atacou o bolo antes da hora! É inacreditável! Ai, a mesa caindo! Gente, que é isso? Que nem esse buffet que vocês acabaram de ver. Você vai pegando o que você gosta e fazendo uma montanha e comendo que nem um louco. Há que se ter coerência no caminho espiritual, que tem um norte e profundidade, mas isso não significa que você precisa ser proselitista e achar que o seu caminho é melhor, que você tem que convencer os outros disso.
Porque, inclusive, essa ideia de tentar convencer os outros do teu caminho mostra mais da tua fragilidade de crença do que da verdade do teu caminho, do que você tem realizado nele. Posto isso tudo, a gente coloca, quando vê caminhos espirituais sistematizados e estudados na Índia, que essas formas e essas fórmulas, essas metodologias da mística de levar o praticante à mais alta realização são muito bem descritas nos tratados do que a gente chama de yoga. Pois é, quem muito bem sintetizou isso para o nosso tempo foi Swamiji, Swami Vivekananda, entre outras obras, né, porque ele tem várias obras tratando desse tema, você pode ler, para clarificar isso, as 4 yogas da realização divina, e ele sintetiza que todo ser humano, a despeito das suas tendências mais sutis, vai praticar dentro dos caminhos espirituais um desses 4. Raja Yoga, esse aqui, que é o caminho da contemplação, da meditação, do silenciar e também da união dos outros caminhos. Jnana Yoga, que é o caminho do estudo, o caminho de Tarka, né, do discernimento, do estudo das escrituras, da arguição retórica, da compreensão filosófica dos textos. Bhakti Yoga, que é o caminho da devoção, o caminho da rendição e da adoração a Deus. E esse caminho é profundo, complexo, porque não é simplesmente você cantar hinos e louvores, mas é você ter uma forma de adorar a Deus. Então, os cristãos vendo Deus como Deus Pai, você pode ver Deus como mãe, como amigo, como mestre, como amante, e adorá-lo assim, e ter uma experiência mística, estética, arrebatadora a partir desse frenesi do êxtase. E você tem também Karma Yoga, que é o caminho da ação, o caminho que engloba as atitudes morais, a caridade, o serviço no bem, o trabalho mesmo, né? Então, Swamiji vai dizer que existem esses 4 yogas. É claro que, quando a gente fala de místicas, sei lá, você está falando de sufismo, do jainismo, dentro de cada religião, aí você vai ter várias outras escolas. Dentro do tantrismo você tem vários métodos. Dentro das escolas energéticas, por assim dizer, você tem lá a Laya Yoga, a escola da dissolução, né, que vai ensinar você a dissolver as energias e os elementos do corpo e da mente. Você tem Kundalini Yoga, você tem Mantra Yoga e vários desses métodos. O que eu estou querendo dizer com isso é que também a partir dessas tendências que todos temos, vão haver vários métodos, justamente por causa dessa misericórdia dos mestres de enxergar que cada vez que um deles vem num tempo, lugar e circunstância específico, com discípulos específicos, com necessidades específicas, eles vão personalizar o caminho espiritual para cada uma dessas pessoas. De novo, isso não significa que você vai fazer o seu buffet espiritual à moda, né, à moda loucura, mas significa que você vai encontrar a sua forma de percorrer esse caminho. Posto isso tudo, eu vou ler aqui o comentário do Otávio e vou respondê-lo a partir dessa introdução que eu fiz. Então ele diz assim, ó, tá aqui embaixo. Guilherme, eu tive um pouco da explicação a respeito de Jnana, Bhakti e Karma Yoga. Foi-me passado que até certo ponto cada um nasce com uma tendência intrínseca de viver à luz de certo caminho, conhecimento, trabalho, devoção. Eu já tomaria cuidado com isso aí, Otávio, porque essa ideia de achar que a gente nasce com uma tendência e que essa tendência seja fixa é muito problemático. Eu acho, nesse sentido, que a gente vai construindo essas tendências, na medida em que a gente tenha facilidades para certas coisas, e claro, tendências kármicas e tendências pessoais mesmo, genéticas, predisposições sociais a determinados caminhos. Mas dizer assim, a gente nasce com a tendência e isso é fixo, é um problema. Então eu te pergunto, como um mero mancebo que busca, somos todos, será que algumas pessoas nesse momento ou nessa vida realmente não necessariamente precisam do conhecimento lógico e inteligente para atingir o progresso? Será que através de meios mais simples, mais sinceramente intuitivos, ela não consegue alcançar o progresso real? Eu questiono isso principalmente por observar que existem personalidades que não expressam, a menos aos meus olhos, a mínima capacidade de traçar um caminho à luz do discernimento fino a respeito da realidade apresentada. Ó, por um lado, Otávio, você está certíssimo. Sim, algumas pessoas não têm nem predisposição e muito menos vontade de refinar sua capacidade intelectual e criar uma lucidez mais dura, mais consistente,
para radicalmente contrapor os delírios, as delusões do mundo. De fato, algumas pessoas não são da tendência estudiosa. Mas, eu diria assim, primeiro que intuição é algo que é produto de uma mente bem preparada por práticas e por estudo, e pela fecunda graça de Deus ou de um mestre que vai derramando essa transmissão direta a ponto dele ter o que a gente chama de intuição, que é esse conhecimento espontâneo, verificavelmente verdadeiro, que resiste aos filtros da empolgação e dos julgamentos. Nossa, que definição difícil, foi meu mestre que deu. Né? Como que você separa intuição de mera intelecção ou de sensibilidade? Porque isso que você está chamando de intuição espontânea de uma pessoa pouco instruída não é intuição. Isso é a empolgação dos sentidos da pessoa, né, que vai se guiando mais ou menos como dá e como pode. Intuição mesmo é aquilo que aparece na mente, seja do intelectual, seja do devoto, seja do que for, e que resiste à desconfiança, resiste aos testes. É um conhecimento que surge e que você testa e funciona, não é simplesmente uá, apareceu e você nem sabe de onde veio, porque veio, nem testa, nem funciona. Então, intuição precisa de uma mente fecunda para isso. Um bhakta de verdade, ou um devoto de verdade, embora possa abrir mão do estudo formal da dialética, da retórica e da lógica, e isso não é desejável, tem uma profunda entrega, uma profunda humildade aos ensinamentos de um mestre. O que falta nessas pessoas com preguiça de estudar é também essa rendição total e sem reservas. Porque não é uma rendição total e sem reservas quando você vê um fanático seguir um caminho. O que ele está fazendo ali é uma barganha. Eu barganho, se não a minha recompensa no paraíso, se não a anestesia espiritual, se não a aceitação do grupo, né, a sensação de pertencimento, eu estou barganhando aí uma recompensa secundária, uma sensação de preenchimento porque eu estou me desresponsabilizando com a minha vida, né? Um bhakta de verdade se esvazia de si mesmo, ele não tem ego, esse é o ponto. Geralmente a pessoa que está com preguiça de estudar, ela está repleta de um ego assoberbado, dizendo, eu não preciso dessas coisas. Quando um bhakta, ele realmente não precisa, em teoria, do estudo, porque ele está completamente imerso naquela experiência de devoção. Eu não acho que o estudo seja para todos, mas curiosamente, um dos meus gurus, o Acharya Timalsina, vai dizer que você não pode nem começar a estudar, por exemplo, Tantra, sem estudar antes Nyaya e Vaisheshika. Quer dizer, você precisa estudar a lógica, você precisa refinar a tua capacidade lógica para você não cair nas armadilhas da tua própria mente. É curioso, porque pessoas como, por exemplo, Latu Maharaj, que foi um dos discípulos diretos de Shri Ramakrishna, né? O Latu, ele era muitíssimo pouco instruído formalmente. Ele era analfabeta e diziam que depois que ele se iluminou, embora ele fosse um homem muito simples, talvez até simplório, ele tinha uma acurada visão da realidade, do divino, e tinha uma capacidade de interpretar as escrituras que eruditos não tinham. Mesma coisa acontecia com o Vrinda, o discípulo carteiro de Lahiri Mahashaya, que era um homem também iletrado, mas que parecia um pandita. Ele respondia às questões filosóficas mais complexas sem ter feito um estudo de lógica, porque a prática dele de meditação, de entrega, foi tão profunda que ele deu a volta e chegou na realização. É o que eu falei lá no começo do vídeo. Existem incontáveis caminhos para você chegar lá. Só que você tem que percorrer com muita dignidade, disciplina e consistência algum deles para você conseguir obter verdadeira realização espiritual. Então, eu diria assim, na real, não cabe a gente ficar julgando o que serve para o outro, não, a não ser que você seja um professor. Cabe a gente fazer a nossa parte. No mínimo, se você conseguir, a partir dos seus estudos, né, das suas ações virtuosas, do seu serviço ao outro, né, do seu estender uma mão amiga, da sua presença absoluta a partir das suas práticas meditativas e também do seu estudo, se tornar uma pessoa melhor a cada dia, pelo teu exemplo as pessoas vão começar a seguir também. E aí, um dando suporte para o outro, a gente dando exemplo uns para os outros, se lembrando mutuamente de qual é a meta e do porquê que essa meta é tão bela e sublime, daí a gente chega lá com bastante segurança. Do contrário, a gente fica julgando e dizendo assim, olha só, como brasileiro, por exemplo, tem preguiça de estudar, blá, 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 blá. A gente vai ficar nessa ranzinzice para sempre, se for assim. E o que não leva a lugar nenhum. Meu conselho, nesse caso, é
faz a sua parte, faz a sua prática, faz a sua sadhana, vai mais fundo, senta a sua bunda no teu asana e medita. É uma música que Shri Yukteswarji gostava muito, né? Foi-se a noite, eis o dia, filhos despertai, sentai-vos em asana e meditai, meditai aos pés de lótus do Guru. Eles cantam sempre essa música na Self-Realization Fellowship. É muito bonita, embora, né, a tradução tire as rimas, mas foi-se a noite, foi-se o vazio, eis o dia, né? Quer dizer, veio o método, veio a forma, veio a bênção para seguir. Filhos, despertai, não perde tempo dormindo, faz sua prática, senta e vos em asana e meditai aos pés de lótus do Guru. Busca refúgio no teu caminho, no teu mestre, faz tua prática e você chega lá. Os outros, quando você tiver preparo, você vai poder ajudar melhor. Até mais! Gostou desse vídeo? Então não se esquece de se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para receber as notificações, clicar no joinha, deixar seu comentário, sua sugestão, sua crítica, seu elogio, seu comentário, seu apoio, etc e tal. Esse trabalho pode crescer na medida em que pessoas que acreditam nele o espalhem. Então pega esse link, manda para os teus amigos no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, em tudo quanto é lugar que você acha que ele possa fazer a diferença. A gente se vê no próximo vídeo.